E aí, vamos continuar? Estamos em mais um bloco do nosso curso de Direito Administrativo e nós estamos tratando do tema licitação. No bloco anterior, nós finalizamos falando sobre os princípios da licitação. Mais precisamente, ficou faltando um princípio para a gente tratar. E que princípio foi esse? Princípio do julgamento objetivo. O que é esse princípio do julgamento objetivo? Olha só, esse princípio do julgamento objetivo é o princípio que impõe que quando a comissão de licitação estiver selecionando a proposta que for mais vantajosa para a administração pública, essa comissão de licitação terá que se valer de critérios claros, critérios previamente estabelecidos. Ah, professor, critérios claros, previamente estabelecidos? É isso mesmo. Então a comissão de licitação não pode se valer de critérios subjetivos. Quando a gente fala que são critérios objetivos, que irão embasar a escolha da proposta mais vantajosa, em regra, são aqueles critérios que estão previstos onde? No edital. Por quê? Porque aí nós não temos dúvidas nenhuma que critério será objetivo. Só que, em algumas situações específicas, o que se observa é que nem sempre o critério será objetivo, ou os critérios serão objetivos. Por exemplo, quando se realiza uma licitação, a administração pública tem que estabelecer previamente no edital qual será o tipo de licitação, tá? Qual vai ser o tipo de licitação? Então o edital tem que estabelecer previamente qual será o tipo de licitação. Então aqui eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: nós temos 4 tipos de licitação. Esses tipos de licitação, que terão que ser estabelecidos previamente no edital de licitação, eles estão previstos lá no artigo 45 da Lei 8.666, tá? E muita atenção. Às vezes as bancas, inclusive a FUMARC, costumam misturar as modalidades com os tipos de licitação. Então você não pode confundir. Modalidade de licitação é uma coisa, nós vamos ver daqui a pouquinho. Tipo de licitação é outra coisa. Então quais são os tipos de licitação? São eles: o tipo de menor preço, melhor técnica, técnica e preço, ou maior lance e oferta. Então vamos lá. O que é esse tipo de menor preço? É quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço. Então olha só, o princípio do julgamento objetivo diz: comissão de licitação, quando você for selecionar a proposta mais vantajosa, você tem que utilizar critérios objetivos. Não é simplesmente escolher a proposta X porque ela foi oferecida pela melhor empresa do mercado ou pela maior empresa do mercado. Não é simplesmente escolher a proposta Y porque aquela empresa é nacionalmente conhecida ou é aqui da cidade. Isso não é critério objetivo. Isso é critério subjetivo. Tem que ser afastado. Então, em relação aos tipos de licitação, aqueles em que a gente não tem dúvida nenhuma de que vai prevalecer o critério objetivo, quais são? Primeiro, o de menor preço. Porque aí, quando a administração publica um edital e coloca que o tipo vai ser de menor preço, quem é que vai vencer a licitação? É simples. A empresa que oferecer a proposta de menor preço. Tem como ter algum certo subjetivismo nisso aí? Não, não tem subjetivismo nenhum, não. Menor preço? Venceu a licitação. Acabou. É o menor preço? Não, perdeu a licitação. Então aqui é muito objetivo, não tem discussão.
também será objetivo o critério do maior lance ou oferta. A administração pública está vendendo um veículo inservível, não serve mais para a administração. Aí começou o leilão. Quem dá mais? Senhor Cavaleiro, quanto? Eu ofereço 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 8 mil. Alguém paga mais? Alguém paga mais? Não. Vendido para o senhor aqui, ó, 8 mil. Acabou. Maior lance ou oferta. Foi o tipo adotado naquela licitação da modalidade leilão. Então, tipo, maior lance ou oferta. Então, nesse caso, não há subjetivismo algum. Por que não há subjetivismo algum? É simples. Não há subjetivismo algum porque a proposta a ser escolhida é a proposta de maior preço. Acabou. Não tem conversa. Agora, quando nós tratamos dos tipos melhor técnica e técnica e preço, aí a gente acaba percebendo que há um certo subjetivismo. Por quê? Como é que você avalia uma técnica? Como é que você avalia qual é a melhor música? Como é que você avalia qual é a melhor obra de arte? É muito complicado. Então, nesse caso, a gente percebe um certo subjetivismo. É claro, caiu na prova, você vai colocar que tem que prevalecer o julgamento objetivo e, portanto, a comissão de licitação não pode utilizar critérios subjetivos. E ponto final. É o que você vai marcar. Mas na prática mesmo, a gente vê que as coisas não são assim tão simples quanto parece. Está aí o exemplo, né? Professor, mas quando a licitação é feita pelo tipo melhor técnica ou técnica e preço, como é que funciona isso? Na verdade, quase sempre, ainda que seja adotado o tipo melhor técnica, na maioria das vezes o que vai prevalecer é isso aqui, ó, é o menor preço, por incrível que pareça, tá? Sabe por quê? Vamos dar uma olhadinha no slide aqui. Deixa eu lhe explicar melhor. Vamos supor que a administração pública tenha divulgado um edital para escolher um projeto de reforma de um prédio público, tá? Na verdade, escolheu-se o projeto, do prédio público não, vai ser construído um estádio de futebol para as Olimpíadas. E aí, a administração pública está escolhendo o melhor projeto e, no mesmo momento, a melhor proposta para a implementação daquele projeto, tá? Fazer um estádio de futebol para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Por exemplo, vai ser lá no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Como é que vai ser feito aqui? Vamos supor que é um exemplo esdrúxulo para você entender, né? Vamos supor que tenha sido adotado o tipo melhor técnica. Beleza? Então vamos lá. Nesse caso, se foi o tipo melhor técnica, a empresa vai apresentar 2 envelopes. Envelope 1 e envelope 2. Envelope 1 e envelope 2, tá? No envelope 1, as empresas vão apresentar o quê? A técnica, o projeto que elas estão oferecendo, tá? Então, o que aconteceu? A, B, C, D e E foram classificados. Então, o que aconteceu? Em relação às técnicas, como é que ficou? A ficou em terceiro lugar na técnica, B ficou em segundo, C ficou em quinto, D ficou em quarto e E ficou em primeiro. Isso em relação à técnica, tá? Agora, e em relação ao valor que eles vão cobrar para implementar aquele projeto deles? Ficou o seguinte: A, B, C, D e E. A empresa A vai cobrar 100 milhões de reais. A empresa E vai cobrar 180 milhões de reais. A empresa B vai cobrar 160 milhões de reais. A empresa C, 150 milhões. E a empresa D, 140 milhões. O que vai acontecer? Nesse caso aqui,
o edital optou pelo tipo melhor técnica. Então, pelo pouco que você conhece, quem você acha que deveria vencer essa licitação aqui se o tipo escolhido naquela modalidade de licitação foi melhor técnica? Uai, pela lógica seria E, né? Não foi E que apresentou a melhor técnica? Porque o envelope 1 é das melhores técnicas, né? Em tese seria ele, né? O que vai acontecer? A administração vai chegar para o E, que obteve a melhor técnica, e vai dizer o seguinte: ô empresa E, parabéns, a sua técnica é muito boa, é fantástica. Ela acaba se destacando mais do que as técnicas apresentadas por A, B, C e D. Todas essas técnicas aí são boas, por isso que foram classificadas, né? Mas a sua realmente ela tem um destaque muito grande. Só que tem um porém. Olha só, em relação à implementação do projeto, o seu valor ficou mais caro de todos, 180 milhões. Para você ter ideia, a empresa A, ela vai executar esse projeto, vai deixar o estádio funcionando por 100 milhões de reais. Então, ô empresa E, eu queria ver com você o seguinte: como você ficou em primeiro lugar na técnica, eu queria ver se você teria condições de implementar o seu projeto pelo valor de 100 milhões de reais, que é o valor cobrado por A para implementar o projeto dele. E aí? Não aceito não. Minha técnica é muito superior à dele, por isso que não tem condição nenhuma de fazer por 100 milhões de reais. Não tenho interesse. Tem certeza? Tenho. Então, muito obrigado. Você está descartado. Uai, não era a melhor técnica? Não, mas não é bem assim a melhor técnica, né? É a melhor técnica, desde que o preço também seja vantajoso, né? Agora vamos recorrer a quem? A B. Ô B, parabéns, você ficou em segundo lugar. Você tem coragem de fazer esse mesmo projeto por 100 milhões de reais? De jeito nenhum. Mas não faço mesmo. A técnica é muito superior e tal. Vamos para o terceiro colocado. Ô A, parabéns, você ficou em terceiro lugar e em primeiro em relação ao valor. Parabéns. Vamos fechar com você. Você foi o ganhador da licitação. Tá vendo? Então, na prática, quem venceu foi quem apresentou o menor valor e não quem apresentou a melhor técnica. Só que se quisesse implementar aquele projeto por 100 milhões, a administração teria feito com ele. Se ele quisesse, mas ele não quis, então nós estamos procurando o próximo que aceitaria. Beleza até aí? Esse é do tipo melhor técnica. Agora, pode ser adotado também o tipo melhor técnica e preço. Se for técnica e preço, nós vamos fazer uma média, tá? Uma média tanto do preço quanto da técnica. E a melhor média é que vai ser a proposta vencedora. Então vem aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, vou usar os mesmos exemplos aqui, tá? Então vamos supor que essas aqui foram as propostas, tá? Aí o tipo foi melhor técnica e preço. Tipo, melhor técnica e preço. Então o que aconteceu? O edital estabelecia o seguinte, o primeiro colocado na técnica vai ganhar 100 pontos, o segundo colocado 75 pontos, o terceiro colocado 60 pontos, o quarto colocado 50 pontos e o terceiro colocado 35 pontos. Isso em relação à técnica, tá? Agora, em relação aos preços, a empresa que oferecer a obra no menor valor vai ter uma pontuação de 122 pontos. Uai! 122? Não, isso aqui é uma pontuação qualquer que foi estabelecida no edital, tá? O segundo melhor preço vai receber 102 pontos. O terceiro melhor preço vai receber... Qual é o terceiro? Tá aqui, ó. Terceiro melhor preço, 100 pontos. O quarto melhor preço, 95 pontos. E o último preço, mais caro, vai receber 90 pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer uma média, tá? Para saber quem obteve a melhor média nessas pontuações que foram estabelecidas antes no edital. Então, vamos lá. Média A. A teve 60 pontos mais 122. 60 mais 122 vai dar o quê? 182. 182 dividido por 2 dá 91. Foi a média de A. Vamos ver a média de B. 75 mais 95.
7 mais 9, 160, 170 dividido por 2, 85. Vamos ver a média de C. 35 mais 100. 135 dividido por 2 dá 65, 67,5, né? É isso? Não, peraí. 35 mais 100, 135. 130 dividido por 2, 65. É isso mesmo, 67,5. D. D teve 50 pontos. Com mais 102, 152. Então, 71 foi a média. E E teve 100 pontos, mais 90, 190. Então, 190 dividido por 2 dá o quê? 190 dividido por 2 dá 90, né? Opa, 90. 95. Beleza. Então, veja só. Nesse caso aqui, quem é que obteve a maior média? Quem obteve a maior média, coincidentemente, foi E. Tá? A melhor média foi de E. Ó. 95 mais 90, não, na verdade, foi, é isso mesmo, né? 95. 100 mais 90, 190. Média 95. Então, E foi o que apresentou a melhor técnica e, nesse caso, apresentou o maior valor. Só que, na média, ele acabou saindo vencedor. Tá vendo? E o segundo colocado? O segundo foi B. B, ó, já foi o segundo maior valor. Tá vendo? Então, nesses casos específicos aqui, vai depender muito da pontuação que foi atribuída ao edital. Tá vendo? Quando foi melhor técnica e preço, tudo bem, acabou prevalecendo a técnica. Mas nem sempre isso acontece, tá? Pode prevalecer o melhor preço, pode prevalecer a melhor técnica, depende das regras que foram estabelecidas previamente no edital. Então, eis o tal do julgamento objetivo. É aquele que impõe que a comissão de licitação for escolher a proposta mais vantajosa, utilize os critérios que estão estabelecidos no edital. E ponto final. Critérios estabelecidos previamente no edital. Nada de subjetivismo. É o que está no edital e ponto final. Beleza. E aí, nós vamos continuar falando então de licitação. Já estudamos aí os princípios da licitação, né? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só focar com você aqui o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei de Licitações, para fechar essa parte de princípios, né? E ele trata especificamente sobre o princípio da isonomia. E ele traz uma regrinha que vira e mexe é cobrada em prova, por isso a gente não pode deixar passar batido. Vamos dar uma olhadinha então no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei de Licitações, para a gente fechar essa parte de princípios? Então vamos lá. Olha só o que ele diz. Ele diz o seguinte, artigo 3º, parágrafo 1º da Lei de Licitações, no artigo 3º, né, está prevista a proibição aos agentes públicos de admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação, que são os editais, né, cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferência ou distinções em razão de naturalidade, da sede do domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. Então, nesse artigo 3º, parágrafo 1º, nós estamos diante simplesmente de uma consequência do princípio da isonomia. Ou seja, quando a administração pública for divulgar um edital de licitação, ela tem que se prevenir para não estabelecer nenhuma cláusula que tenha o objetivo de favorecer alguém ou algumas pessoas em razão de naturalidade, só porque nasceu em determinado local. Ou então, em razão de distância, em razão de sede de domicílio. Essa é a regra geral. Essas cláusulas, em regra, violam o princípio da isonomia e, consequentemente, o princípio da competitividade.
Então, princípio da isonomia e princípio da competitividade. Posso lhe dar um exemplo? Então, vamos lá. A administração pública do município de Manga, no norte de Minas Gerais, publicou um edital dizendo o seguinte: olha, nós do município de Manga queremos comprar 500 aparelhos de ar-condicionado do modelo Split, que o modelo Split é aquele que não é aquela caixinha quadradinha não, né? É aquele aparelho que a caixa fica do lado de fora do prédio, né? Então, 500 aparelhos de ar-condicionado, modelo Split, de 24.000 BTUs cada um. Especificou tudo no edital. Olha que bacana. Tinha uma cláusula no edital que dizia o seguinte: somente podem participar da licitação empresas que forneçam esses aparelhos e que tenham sede no domicílio de Manga há pelo menos um ano. Olha que bacana. Sabe quantas empresas que têm sede em Manga há mais de um ano e que fornecem esses equipamentos? Uma empresa. Qual foi o objetivo da administração aí? Oh, meu Deus do céu. O objetivo foi direcionar a licitação para aquela empresa vencer. É lógico. Então, a gente está vendo aí claramente que essa cláusula viola o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, o princípio da competitividade. Por que se viola o princípio da competitividade? Porque não vai ter disputa. Quem vai vencer é aquela empresa. Só ela atende os requisitos do edital? Lógico, fizeram edital para ela. Por isso é que não pode. Que mal tem uma empresa lá de São Paulo, que fica a 1.000 e tantos quilômetros, participar dessa licitação? Nenhum. Muito pelo contrário. Vamos supor, a proposta apresentada para aquela empresa de Manga ali foi de 500 mil reais. Se fosse a empresa de São Paulo, seria de 380 mil. E esses 120 mil de diferença, está indo para onde? Eu vou saber, sei lá. Eu só sei o seguinte, né? Essa cláusula não pode estar no edital. Tá vendo aí? Porque ela vai estabelecer preferências em razão de quê? Em razão da sede, em razão da sede ou domicílio. Por isso é que não pode. Beleza? Então vamos continuar. O que eu vou fazer agora? Para que você entenda melhor como é que funciona esse processo licitatório, eu quero que você assimile o seguinte: a licitação, ela se divide em duas grandes fases. Nós temos uma fase interna e outra fase que é a externa. O que é essa tal de fase interna da licitação? A fase interna de licitação é aquela em que o prefeito, vamos colocar um caso do município, né? Nossa coisa mais próxima aqui. É aquela em que o prefeito e seus assessores estão discutindo se vale a pena fazer a licitação agora, se faz a licitação ano que vem, se aqueles produtos têm que ser adquiridos com urgência ou não, se nós temos dinheiro ou não temos para fazer aquela aquisição. Tá vendo? Isso tudo aí acontece dentro de uma fase interna, que a princípio nós, que estamos fora da administração, não estamos sabendo o que está acontecendo. É mais ou menos o que acontece no caso do concurso público, né? Forma-se a comissão do concurso público, aí você tem uma fase interna, que são aquelas discussões: quantas vagas vão ter, quando nós vamos publicar o edital, qual vai ser a banca organizadora, aquelas discussões que acontecem antes de o edital ser publicado. Por quê? Porque quando ocorre a publicação do edital de concurso, aí começa a fase externa. Aqui na licitação é a mesma coisa. Então nós temos aquela fase interna em que são discutidos, né, os detalhes da aquisição dos produtos, dos bens, dos serviços ou das obras, e depois que o edital é publicado, aí começa a fase externa. Claro, para a sua prova da FUMARC, você tem que se aprofundar na fase externa. A fase interna, dificilmente a banca vai cobrar, tá? São poucos detalhes também, mas não vale nem a pena você se aprofundar, porque são questões muito técnicas e por se tratar de um cargo de nível médio, a banca não vai cobrar isso não. Combinado? Então vamos lá. Eu trouxe para você aqui uma relação contendo as principais etapas da fase externa da
licitação. Então, principais etapas da fase externa da licitação. Primeira fase. Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes e sua apreciação. Vamos entender isso aqui então para ficar mais claro. Foi publicado um edital de licitação. O padrão que nós vamos utilizar aqui é da modalidade concorrência, tá? Que é a mais ampla de todas elas. Então vamos supor que fosse uma concorrência. Depois você vai entender melhor por que concorrência. Então vamos lá. Qual é o objetivo da administração? Vamos colocar uma obra, né? Fica mais fácil entender. O objetivo da administração é a pavimentação de uma rodovia de 100 quilômetros, tá? 100 quilômetros de pavimentação de uma rodovia. Uma rodovia municipal, é uma zona rural que agora vai ser pavimentada. Vamos colocar asfalto naquela zona rural. Aí o município está fazendo licitação. Beleza. O que vai acontecer? Publicou-se o edital na modalidade de licitação chamada concorrência. A partir de agora, as empresas interessadas comparecerão à administração e vão apresentar quantos envelopes? 2. Um envelope contendo a documentação da empresa e outro envelope contendo o valor que a empresa vai cobrar para executar aquela obra, para executar aquele serviço, tá? Então são 2 envelopes. Vamos supor que 40 empresas se interessaram em executar aquela obra, aquela pavimentação dos 100 quilômetros. Olha só, 40 empresas. Então a administração recebeu 40 envelopes da documentação das empresas e 40 envelopes de propostas. O que aconteceu com esses envelopes de proposta? Pegamos e colocamos no cofre, todos eles lacrados. E agora a comissão de licitação vai abrir envelope por envelope, um por um, contendo a documentação das empresas e vai conferir individualmente cada um deles. O que aconteceu? Alguns dias depois de muito trabalho, a administração chegou à seguinte conclusão. Dessas 40 empresas aqui, só 10 apresentaram, só 10 não, vamos ficar mais fácil para a gente aqui. Das 40 empresas, só 5 apresentaram os documentos que eram exigidos no edital. Então foram desabilitadas, foram desclassificadas 35 empresas. Moço, olha o tempo que a comissão perdeu ao ficar analisando documento por documento, de empresa por empresa. Olha o tempão que se perdeu. Final das contas, só 5 empresas apresentaram a documentação do jeito que deveria ser, nos termos do edital. Ok? Foi isso que aconteceu. Então vamos voltar à primeira fase. Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes e sua apreciação. Finalizando isso agora, né? Segunda etapa. Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após a denegação desse recurso. Como assim? Foram 40 empresas interessadas, né? Só foram 5 habilitadas, não é isso? Documentação estava em dia? Foi. Nós vamos pegar 35 envelopes de propostas lacrados e vamos devolver para as empresas. O seu. Sai devolvendo para cada uma delas. Professor, mas os envelopes não vão ser nem abertos? Não vão ser nem abertos, não. Lacrados. Moço, mas vai que a empresa ia apresentar uma proposta melhor? E daí? Não interessa. Por que não interessa? Porque ela não foi habilitada em relação à documentação. Então, se ela não comprovou a qualificação técnica, qualificação financeira, qualificação econômica, qualificação jurídica, não adianta. Essa é a primeira fase. Cumprida essa fase, vamos para a segunda, que é a abertura dos envelopes. Quem não passar pela fase de habilitação, não tem o envelope aberto. Acabou. Aí pode ser que uma dessas empresas que foram desabilitadas em relação à documentação, que não estava ok, tenha entrado com recurso, aí a comissão vai analisar os recursos. Depois de indeferido todos os recursos e resolvido todas as pendências, aí sim é que esses envelopes vão ser devolvidos para
os respectivos ou para as respectivas empresas. Tranquilo até aí? Ok. E agora, o que fazer? Qual é a nossa terceira etapa? Vou fazer um rapidinho intervalo. Daqui a pouquinho eu volto para a gente partir para a terceira etapa. Aguenta aí, viu? Até mais.